Amém. Glória a Deus por isso, por esse momento de gratidão a Deus por tudo que temos vivenciado enquanto juventude, enquanto amperados. A gente chama eles de amperados porque é ampera adolescentes. Então tem sido um tempo muito oportuno de conversa, de muita troca de ideia. O Acamper foi uma bênção. Eu agradeço a oração dos irmãos, que eu tenho certeza que fez a diferença naqueles dias ali no sítio. Bom, meus irmãos, essa noite nós vamos conversar brevemente uma história que os irmãos já conhecem, uma história que fala muito aos nossos corações, ao nosso coração, e eu percebo que quanto mais eu leio essa história, mais eu fico impactado com a facilidade com que Jesus iniciava uma conversa, com a facilidade como Jesus atraía a atenção das pessoas à sua volta. E hoje nós vamos conversar sobre uma história que se encontra no capítulo 4 de João, do Evangelho de João. E quando a gente fala da fonte da vida, nós aprendemos aqui, não é, galera? Tantas coisas desde sexta-feira. Pastor Carlos Adler nos trouxe palavras que nos remetem a coisas simples, quanto à nossa respiração, quanto ao nosso viver. E nessa noite, olhando para essa história, a gente vai ver como que Jesus tem essa facilidade de se demonstrar ser a fonte da vida, mas através de uma simples conversa. A gente percebe que, antes da gente ler esse texto propriamente, a partir do versículo 7, nós vemos que nos relatos, não somente em João, mas em outros relatos da Bíblia, as pessoas procuram outras fontes de satisfação, de realmente dizer, é a partir daqui que eu vivo a minha vida. Às vezes pode ser o trabalho, pode ser o namoro, pode ser o casamento, os filhos. Quantas coisas não podem se tornar fontes para a nossa vida, que justificam a nossa vida. E nessa história do capítulo 4, nós percebemos que Jesus está fazendo algo muito novo. Uma coisa interessante, que se os irmãos observarem no capítulo 3, a história foi com Nicodemos. Então nós vamos ver aqui que é como se João estivesse fazendo uma comparação entre Nicodemos e a mulher samaritana. Nicodemos era um cara super instruído, poderoso, ortodoxo, ele que tinha ali todas as funções naquela comunidade. E a mulher samaritana era uma mulher simples, uma mulher sem influência, às vezes desprezada pela sociedade, sem tanta influência, e às vezes praticava uma religião que ela ouvia, apenas ali popularmente. E aqui, do versículo 1 ao 6, um breve resumo para os irmãos. Acontece que Jesus, ele estava pregando ainda na região de Jerusalém, e acaba que as pessoas começaram a ouvir demais, muitos eram batizados pelos discípulos, e isso começou a incomodar os lideranças ali. Então Jesus e os discípulos decidem ir para a Galileia. Então eles fazem essa jornada, eles poderiam escolher pelo menos 3 tipos de trajetos, mas eles escolhem exatamente passar por Samaria, que era o trajeto mais rápido, mas eles sempre evitavam, os judeus não gostavam de passar por lá. E aí eles passaram por esse caminho, e aí então nos deparamos com o versículo 7, porque no versículo 6 mostra que que Jesus parou para descansar. Nós vemos a humanidade de Jesus descansou, ficou no poço, e aqui no versículo 7 agora nós vamos acompanhar juntos, dizendo aos irmãos que nós vamos ler e comentar. Então participe conosco dessa conversa. No versículo 7 diz assim: Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Até aqui. Interessante que o movimento de Jesus, como nós vimos, Jesus ficou sozinho, os discípulos
saíram para buscar alimentos. E aí, então, já quero trazer a primeira observação. Jesus aqui, ele atrai a simpatia daquela mulher. Olha que interessante. A gente fala, não sei se os adolescentes vivenciam isso, os jovens também. Sabe aquela história de que a gente primeiro ganha a pessoa para depois ganhar a pessoa para Cristo? Que a gente conversa, fazer uma amizade, estabelecer um contato, estar mais próximo, interessado. Jesus, nesse momento, está se mostrando uma pessoa interessada naquela mulher, em fazer uma amizade, em ter uma simpatia, atrair a simpatia dela. E isso é tão interessante porque um teólogo chamado William Hendrickson fala que você pode, como se diz, sondar o coração de alguém de duas formas. Ou você faz o favor para ela, ou você pede um favor. E ele falou que geralmente, quando a gente pede um favor, é um pouco mais efetivo. E aí acontece que Jesus pede um favor àquela mulher. E então ela questiona. Ela se espantou porque estava sendo abordado por um homem. Ele não esperou em nenhum momento que ela o abordasse. É uma questão até interessante. Nós olhamos para esse texto e esperamos que a mulher fale. Mas nesse contexto ela não iria falar nada. Ela ia pegar o cântaro dela, encher e voltar para a cidade. Uma coisa interessante que eu não mencionei, que o texto diz que já era na hora sexta, mas para o fim da tarde. E no fim da tarde, você tem um pouco de pressa. Você está ali, você quer encher o seu cântaro e voltar. Então, dentro dessa situação, Jesus, então, tenta atrair a simpatia daquela mulher. Ele estabelece uma comunicação fazendo um simples pedido, porque o interesse dela, o interesse dele era simplesmente água, mas ele tinha uma coisa mais profunda a dizer, uma preocupação que para ela naquele momento talvez não fosse tão evidente quanto pegar água. Em algum momento ela pode ter percebido, talvez pela fala de Jesus, talvez pela vestimenta de Jesus, que ele era um judeu. E ao perceber isso, ela então estabeleceu uma barreira intransponível entre os dois. Mas abriu portas esse pedido. Abriu portas para que eles pudessem estabelecer essa conexão, essa ponte, para eliminar essa distância entre judeus e samaritanos. E sim, quem sabe auxiliá-la de maneira espiritual. É interessante porque um rabino, uma pessoa que instrui como Jesus instruía, naquela cultura não conversava com mulher em público. Aqui nós estamos falando de um judeu falando com uma samaritana em público, sabendo que naquela cultura um judeu estabeleceu, isso é muito estranho, estabeleceu, não vamos compartilhar vasilhas com os samaritanos, não tem parte com eles. Estranho isso, né? Mas enfim, vamos continuar a partir do versículo 10 agora. Replicou-lhe Jesus: se conheceres o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu, porventura, maior que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Depois de atrair a simpatia daquela mulher samaritana, ele vai para um segundo movimento. Jesus alimenta um pouco da curiosidade dela. Como assim água viva? Como que esse cara é judeu, já está mexendo comigo aqui, está me falando de uma coisa, de uma água viva, e ele não tem nada para tirar a água do poço? O que ele está me oferecendo? Jesus estabelece isso. Ele consegue criar uma simpatia e também alimentar a curiosidade dela. Esse muro que aparentemente era intransponível, agora
começa a estabelecer uma possibilidade de ser mais fácil de ser conversado. Eles conseguem então ter mais conversa, mas é claro que a hostilidade por parte dela estava muito à flor da pele. E talvez ela nem sabia o porquê, mas nós vamos entender isso. Mas a tensão que tinha era muito visível, era uma intolerância muito grande por parte dos samaritanos, isso pode ter afetado ela. A mulher samaritana, ela fez questão de remeter a história, ela falou do poço de Jacó. Você é maior que Jacó? Porém, Jesus fala, se você conhecesse quem está falando com você, você me pediria água e eu te daria a água da vida. No grego, a palavra conhecer remete à ideia de perceber por algum dos sentidos. Perceber por alguns dos sentidos. É claro que mais para frente nós vamos perceber que ela sim notou quem era Jesus. Mas nesse momento ela não estava entendendo quem realmente era aquele que falava com ela. E aí nós vemos que nesse sentido de conhecer, ela não percebeu que a fonte da vida estava exatamente diante dela. Ela não conhecia essa outra sede. A sede que ela conhecia era aquela que ela tinha que ir todo dia, pegar o cântaro, em algum momento do dia, ir lá, encher, voltar para casa, no outro dia voltar, pegar água no poço e ficar assim esse ciclo o tempo todo, de uma maneira rotineira, uma maneira tranquila, mas cansativo, não é verdade? Todo mundo que experimenta saneamento, água em casa, particularmente é muito bom, né, gente? Facilidade, né? Coisa boa. Mas a verdade é que o dom de Deus, a fonte de Deus, a fonte da vida estava diante dela naquele momento. E Ele oferece isso. E isso aguça muito a curiosidade dela. Diante desse cenário, Jesus está mostrando que ela tinha uma sede diferente. Uma sede muito interior. E que ela não percebera. A água da vida que Jesus oferece não vem de poço nenhum. Nenhum poço. Uma coisa interessante. A gente pensa às vezes que só existia aquele poço para se buscar água na região de Sicar, de Samaria. Mas acontece que haviam outros poços, inclusive mais perto do que aquele de Jacó. Só que ela decide ir naquele poço, por algum motivo. E Jesus para exatamente ali. Jesus está oferecendo uma água que ela fala assim, peraí, mas se não é nesse poço, é em qual poço? Se for nesse poço, você não tem nada para tirar a água. Essa conversa não está legal, mas aguçou a curiosidade dela. Muitas pessoas podem viver exatamente como essa mulher, sem saber a necessidade que tem de beber uma nova água, de uma nova fonte, de uma fonte que não seja nada do que a gente tem vivenciado lá fora, mas uma fonte que brota do próprio Deus. A mulher samaritana talvez não esperasse nada disso na história dela, talvez ela não esperasse nenhum contato de alguém próximo dela para falar coisas simples, mas Jesus, o próprio Deus, faz isso. Por isso que ela ficou curiosa. E ela, nessa curiosidade toda, ela fala, mas peraí, você é maior que Jacó? Você está diminuindo Jacó? Toda a família dele foi abençoada por conta dessa água e você está dizendo que existe uma outra água que vai me saciar? Então a gente vê aqui, fazendo paralelo até com Nicodemos, que assim como Nicodemos não havia compreendido essa história de nascer de novo, a mulher samaritana não estava compreendendo o que era água viva. Nesse paralelo é que a gente continua o texto, versículo 13. Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede,
nem precise vir aqui buscá-la. Então, para finalizar essa introdução, terceiro ponto aqui, Jesus, ele desperta o senso de necessidade. Qual que foi o primeiro? Simpatia. Vamos comigo? Simpatia. Depois, ele aguçou a curiosidade. E agora, nesse momento, ele está despertando naquela mulher o senso de necessidade. Necessidade. Jesus está falando com ela, olha, você está com sede, mas essa água aí você vai tornar a beber de novo. Eu tenho uma outra água que você não vai mais ter sede. Então agora ela falou, uai, peraí, nós estamos no ano 2000 já, tudo certinho? Não. Acontece que ela agora percebeu que ela precisa resolver a questão dela, que é não voltar mais ao poço todo dia para pegar água. E aí, esse momento dela perceber a necessidade foi um momento muito importante para ela, porque todo esse trabalho que ela tinha diariamente de buscar água poderia acabar diante dessa fala, diante dessa promessa. E pensa comigo, gente, sabe os ciclistas têm um privilégio, eles têm uma bolsa, não sei se vocês lembram, que você coloca assim, enche de água, 1 litro, 2 litros, dependendo, e fica ali. Às vezes faz uma jornada de 3 horas e a aguinha aqui, só puxar e tal. Talvez ela estivesse pensando algo assim, sabe? Eu falei, não, vai ter uma inovação aqui, que esse cara está me apresentando. Mal sabia ela que era Jesus, o próprio Deus, mas que era talvez uma bolsa, porque ela conseguia andar e não precisava, e esse trem ia ficar enchendo direto, não ia precisar nem encher de novo. Eu acho que ela estava pensando muito nesse modo prático. Eu não preciso vir mais ao poço, não preciso mais fazer esse movimento, falou que vai jorrar água viva, então, pera lá, ué. Então eu vou viver minha vida numa facilidade. Então, por isso que ela percebeu a necessidade. A água do poço de Jacó, por mais que tenha servido aquela geração, não satisfaz para sempre. A água do poço, ela não preenchia as necessidades do coração diante da água que Jesus estava falando, da fonte da vida. E outra coisa, é até interessante isso. Quando diz que Jesus parou ao lado do poço, a palavra grega para poço, fonte, era peiê, que era fonte, manancial, que jorra água mesmo. Pensa numa nascente de um rio, isso preenche o espaço, mas que jorrava muita água. Aquela mulher talvez ainda não tinha compreendido, porque quando ela fala de poço, de Jacó, ela usa outra palavra grega, ela usa ferré, é uma palavra difícil de falar, mas essa palavra remete a uma cisterna que expandiu e cresceu e juntou mais água. Talvez ela não entendia naquele momento que havia uma fonte que preenchia totalmente aquele poço. Então a quantidade de água é limitada. Nós percebemos que assim como o poço, as coisas dessa vida, ela não satisfazem 100% o coração do homem. Nada que o homem jogue dentro do coração vai trazer plena satisfação à nossa alma. Um teólogo chamado Charles Erdman diz que a satisfação era exatamente aquilo que essa pobre mulher aspirava. Atrás disso andara toda a vida e nessa busca não respeitara nem as leis de Deus, nem as dos homens. Entretanto, continuava sedenta. E a sede nunca seria satisfeita, senão quando achasse em Cristo o Senhor e seu Salvador pessoal. O que ela diz? Senhor, dá-me dessa água. Não é isso mesmo que o texto está dizendo? Confere? Senhor, dá-me dessa água. Eu preciso dessa fonte. Essa fonte é diferente. Nós vamos continuar. Versículo 16. Diz assim: Disse-lhe Jesus: Vá,
vai, chama o teu marido e vem cá. Aí ficou uma situação mais delicada, viu, gente? Momento de tensão. Vai, chama o teu marido e vem cá. Pode ser que, às vezes tem uns diálogos relatados na Bíblia que às vezes deixa a gente assim, nossa, mas peraí, mudou de 0 a 100 muito rápido. E acontece que foi quase que isso. E o assunto estava no negócio de água, daqui a pouco vai, chama o teu marido. Muda o assunto muito rápido. Mas acontece que o texto continua, e agora Jesus vai revelar àquela mulher qual que era a principal fonte dela. Qual que era a principal fonte de satisfação daquela mulher. E nós vemos em primeiro lugar que aquela mulher vivia a fonte, pelo menos pelo que a gente pode entender, a fonte dos prazeres. Prazeres da carne, talvez uma vida pública diferente, talvez a fonte da reputação, talvez. Tantas coisas que podem ser, mas a fonte do prazer da carne provavelmente foi o primeiro ponto tocado aqui nessa mulher. Parece que do nada, Jesus, ao mudar de assunto, ele traz totalmente uma nova fala. Mas eu gosto de pensar o seguinte, vamos lá, eu tenho uma coisa muito boa para dizer para vocês. E essa notícia ela é tão boa que você vai falar assim, não, peraí que eu vou chamar mais gente para ouvir. Não é isso mesmo? E ao fazer esse movimento, Jesus poderia estar fazendo isso, olha, bom, estou te falando de uma água viva, é coisa boa, vai lá e chama teu marido, vamos estender isso para a sua casa, vamos estender isso para a sua família, eu acho que vai ser uma bênção, chama lá, chama o seu marido. Só que nesse momento acontece uma coisa que eu acredito que na vivência cristã nós tenhamos muita dificuldade. Acredito que a gente tem muita dificuldade. Porque Jesus estava fazendo um negócio mais profundo. Ele estava dizendo isso para mostrar para aquela mulher, a real intenção dele, né? Que ela talvez ainda não tinha percebido. A questão não era um acesso de água. A questão era realmente ela perceber qual era o pecado dela. Qual era a dificuldade dela. Por que é difícil isso hoje para a gente? Porque vira e mexe, nós temos muita dificuldade de nos aproximar daqueles que estão precisando ouvir uma palavra, não de desprezo, não é isso. Não é sobre condenar, mas uma palavra que diga, olha, talvez isso que você está passando aconteça por isso. Talvez você não tenha percebido que as consequências do que você está vivendo é por conta do pecado. E Jesus está falando exatamente isso aqui para essa mulher. Ele está falando da dificuldade pessoal daquela mulher, porque a gente vê no versículo 17, ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Não tenho marido. Jesus replicou-lhe e disse, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse agora que tens não é o teu marido. Isso disseste com verdade. A resposta dela foi muito rápida. Ela não esperou nem um instante a mais nem a menos para dizer, eu não tenho marido. Eu não tenho marido. Jesus então mostra a ela a sua grande sede. Talvez ela, nessa fonte, a cada marido, a cada situação que ela viveu, ela estava tentando se saciar através dessa fonte, mas ela ainda não havia percebido, ou pelo menos ninguém ainda tinha dito para ela a real necessidade dela, onde ela estava colocando a confiança dela. Jesus confronta o seu pecado diante de uma oferta já pessoal, resolutiva para todos os seus problemas. E é interessante que parece que a mulher samaritana, ela ficou assim inabalada, ela não demonstrava nenhum tipo de problema até esse momento. Quando chegou nesse momento, a história mudou, a conversa mudou um pouco. Parece que essa resposta é uma resposta mais ríspida. Vai e chama o teu marido, e essas palavras atingiram como uma flecha a consciência daquela mulher.
Eu não sei se os jovens, adolescentes aqui já tiveram essa experiência de ter amizades espirituais. Amizades que ao invés de passar a mão na cabeça e falar assim, oh, acontece, né, essa situação aí, na verdade chega diante de você o confronto, com amor, e diz assim, olha, isso que você está passando é por conta disso. Que tal você abrir mão disso e viver o novo? Viver de uma outra fonte, de uma outra situação. Por que é tão difícil nós termos amizades espirituais? Eu já ouvi dizer que, na verdade, quando eu ouvi dizer, eu fiquei até um pouco chateado, sabe? Porque um estrangeiro disse que o brasileiro tem dificuldade de ouvir crítica. Como foi um estrangeiro que disse, eu fiquei um pouco chateado também. Esse cara não pode criticar a gente, não. Mas precisamos ser sinceros. Em algum momento a gente tem dificuldade mesmo de ouvir verdades. E porque é o seguinte, tem momentos em que a verdade dói mesmo. Nós estávamos falando sobre verdade lá no bate-papo agora, no Upper Talk. Mas a verdade ela é importante para a gente, porque é a verdade que vence, é a verdade que nos libertou. Para continuar nos libertando é necessário que a gente ouça e aprenda, para que cresçamos cada vez mais na presença de Deus. Acho que aquela mulher naquele momento, ela teve um sentimento gigantesco. Eu acredito que ela finalmente disse assim no seu interior, falou assim, alguém finalmente me disse o que eu precisava ouvir. É isso que eu consigo tirar desse texto. Alguém finalmente conseguiu falar o que eu precisava ouvir. E olha que, embora ela fosse uma pessoa aparentemente sem conhecimento, passou a passar por várias situações a partir daquela vivência dela, mas a razão era óbvia, né? Pela primeira vez na vida, ela enxergou a si mesma como realmente ela era, não como ela achava que era. Ela viu exatamente quem ela era, a identidade dela surgiu porque ela foi confrontada. Ela percebeu, eu não sou o que as pessoas dizem que sou, ou eu não sou aquilo que eu procurei em tantas outras fontes, em tantas outras situações matrimoniais, e agora o que estava com ela, não queria ela mais, é claro. Infelizmente, naquela sociedade não se compreendia isso. Talvez a pessoa não quisesse se identificar com ela. Mas ela realmente enxergou, nesse momento, exatamente quem ela era. A identidade é importante para a gente, para que a gente saiba exatamente qual fonte que a gente deve estar conectado. E só quem nos diz quem nós somos é Deus, não é verdade? Amém? Amém. Bom, John Charles Riley diz o seguinte: ninguém poderá valorizar a cura que há no Evangelho até sentir a própria enfermidade. Homem algum pode entender a beleza que há em Cristo. Olha que interessante. Como Salvador que Ele é, a menos que enxergue a si mesmo como um pecador perdido e corrompido. A rejeição da pessoa de Cristo está inevitavelmente vinculada à ignorância em relação ao pecado. A gente não vai entender quem Jesus é até o momento que a gente não se entender como um enfermo, como alguém que precisa de uma nova chance, de perdão para o pecado. Isso é muito interessante. Eu vou dar um exemplo. Eu não sou pai. Não sou pai. E eu queria dizer o seguinte: quando você está com a criança lá falando assim, olha, filho, filha, é o seguinte, vamos fazer um trato. Você vai cumprir essas obrigações aqui, certo? Está lá, as obrigações. Se você cumprir, você vai ganhar um prêmio. Você vai ganhar um prêmio, certo? Beleza. Chegou o momento de realmente pagar ali as contas, né? Vamos resolver, fechar o balanço ali com o filho, beleza? E aí chega um momento em que os pais já sabem, olha, ele errou aqui e ali. Ele não merece
ganhar o prêmio, porque ele errou. Combinado era, né, tudo certinho. Só que chega um momento em que a gente vai conversar com a criança. Aí a gente fala assim: olha, você cumpriu legal, só que você errou. Só que se a gente só falar que errou e não entregar o prêmio, ou então entregar o prêmio e deixar para lá, a criança não vai perceber que ela errou. Ela não vai perceber a necessidade que ela tem de consertar isso. Isso é interessante porque ela vai perceber que ela é pecadora, que ela é falha. Mas o melhor exercício dos pais seria chegar junto dessa criança e falar: ó, seguinte, você errou, mas você tem uma chance de consertar e de aprender com o seu erro. E mediante a fala dela ali, talvez ela realmente vai aprender, vai ter uma lição e vai merecer o prêmio depois. Quando a gente se percebe pecador, quando a gente lê as Escrituras, nós percebemos que somos pecadores, fica mais fácil da gente entender quem realmente Jesus é. Aquela mulher teve essa oportunidade, gente, que eu e você não tivemos pessoalmente, de estar diante da fonte da vida, que é Jesus, o próprio Deus, e ser instruído por Ele, assim como os pais podem fazer com os filhos. Vamos ver o versículo 19, continuando. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas agora vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nesse momento, de novo, mais uma situação. Parece que a conversa estava indo para cá, daqui a pouco ela foi para lá de 0 a 100 de novo. Não estou falando de marido, daqui a pouco... Onde tem que adorar? Vamos lá. Quiz. E assim, por mais que pareça isso, o contexto é muito importante. O contexto era muito importante. Os irmãos sabem, né, que os samaritanos tinham dificuldade com os judeus, porque num dado momento os judeus rejeitaram os samaritanos a reconstrução do templo. Aí eles construíram o templo em Gerizim, no Monte Gerizim. Aí depois, antes de Jesus um pouco, eles quebraram o templo lá dos samaritanos. Ficou uma situação tensa, até porque tinha sido mandado por um judeu, e ficou uma situação muito complicada. Então eles rejeitavam a questão da adoração a Deus em Jerusalém. Então parece que ela entendeu. Ela entendeu o pecado dela naquele primeiro momento. E nesse momento aqui, eu acho que ela entendeu uma outra situação que eu quero trazer para a gente caminhar para o final dessa conversa. Nós dissemos que ela percebeu que a fonte da vida dela era alguns prazeres, provavelmente da carne. Mas a partir de agora ela vai revelar uma outra fonte e que faz muita parte da nossa vivência cristã, que é a fonte vazia da religiosidade formalizada. Ela não trouxe esse assunto à toa. Ela não veio falar de adoração simplesmente por falar. O assunto aqui, alguns teólogos dizem que o tempo todo foi adoração. Mas nesse momento ela foi confrontada pelo seu pecado. Eu acredito muito que ela estava confessando mais, porque ela tinha dúvidas, ela tinha dificuldades. Às vezes ela adorava por conta da religião popular, mas não sabia como. Como é que eu faço? Jesus, cara, judeu, me fala aí. Onde que é? E aí Jesus traz essa palavra. Ela havia sido confrontada naquele momento. Ela decidiu mudar de assunto
para não querer falar mais do seu pecado, mas também trazer algo a mais, algo que incomodava ela a mais. Além da gente ser confrontado e termos amizades espirituais, tem momentos que coisas que nos deixam inquietos, incomodados, precisam ser ditas, para que a gente seja edificado na presença de Deus. Onde adorar? A pergunta dela, onde que nós devemos adorar? Já que você é profeta, eu preciso te dizer, a minha fé é vazia, porque eu não sei. Esse tempo todo nós estamos conversando aqui, eu não sei onde que eu tenho que adorar. Eu tento cumprir as exigências, mas eu não consigo. Me falei, onde que eu devo adorar? A verdade é que eu e você, nós somos inclinados naturalmente a transformar a nossa relação com Deus em uma simples questão de cerimônia e formalidade. Uma formalidade exterior. E a gente pode atribuir uma importância além do limite com a maneira como a gente adora. Tem que adorar assim, não assado. Às vezes a gente dá muita importância para isso, e isso estava incomodando aquela mulher. Nós não percebemos, mas isso incomodava o coração da mulher, a tal ponto de a próxima pergunta ser essa. Será que ainda nós vamos vivenciar momentos assim? Eu digo que sim. Nós nos incomodamos com situações relacionadas à adoração. Mas vamos perguntar para Jesus. E Jesus respondeu àquela mulher que o importante não é onde, mas como e quem adorar. No primeiro momento ela entende que o local era importante, a sua religiosidade estava ligada ao local. Depois parece que ela adorava alguma coisa espiritual ou material, na verdade, que poderia resolver a vida dela, mas nós vemos também a partir desse momento que a adoração não é algo intuitivo, mas algo intencional. Tem uma diferença. Nós temos a intenção de adorar aquele que nos criou. E não por intuição. Nós temos a intenção. Há um movimento de Jesus para nos despertar da loucura que vivemos. Eu e você. Se esse movimento não acontecesse, volta aqui ao paralelo. Talvez Nicodemos estaria até agora falando, não precisa nascer de novo não, esse negócio aí, o cara me falou lá, mas não curti não. Eu até reconheci ele como mestre, uma pessoa tal, mas essa parte de nascer de novo, não. Se a gente não entender que Jesus nos despertou dessa loucura que é todas essas questões relacionadas à religiosidade, o jovem rico, lembra da história do jovem rico? Aquele que chegou diante de Jesus e falou, o que eu preciso fazer mais? Eu já faço tudo, não está me faltando nada. O que mais? Até agora, se ele estivesse vivo até hoje, ele estaria falando, então é o seguinte, eu estou cumprindo tudo, eu não preciso de mais nada. A minha ganância nem é algo que eu quero falar, porque isso não me incomoda. E não incomodava ele naquele momento. Ele não percebeu que o problema dele era a ganância. Estaria até hoje aí, se Jesus não tivesse despertado. E assim ele nos desperta hoje. Jesus sabe exatamente o que aquela mulher precisa. E ele sabe exatamente o que eu e você precisamos nessa noite. Nós precisamos nos encontrar com a fonte da vida, de maneira intencional, nessa noite. O convite de hoje é para que a gente possa amar a Deus sobre todos os amores. Todos os amores que estão aí fora. Todas as fontes que a gente acha que é a fonte da nossa vida. Às vezes é o trabalho, às vezes é um emprego, um salário. Nós temos que entender que nós devemos amar a Deus sobre todos os amores. Jesus lhe disse a ela qual que era a verdadeira adoração aceitável a Deus, que não dependia de nada, nem de lugar. A verdadeira adoração é em espírito e verdade, de todo o coração. Nós vemos isso na palavra de Deus. Nós temos a instrução na nossa mão. E nós aprendemos hoje de manhã que a palavra de Deus é a respiração de Deus. Versículo 25, já caminhando para o final. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu
Eu sou eu que falo contigo. Nesse ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com a mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro. Deixou o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens: vinde comigo, e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. E eu gosto muito disso, porque o primeiro movimento dela, quando ela percebeu que diante dela estava a fonte da vida, foi deixar tudo para trás. Tudo que ela tinha naquele momento. E ia anunciar a fonte da água da vida. Ia anunciar que havia água viva, que havia uma nova chance para ela naquele momento. Nessa noite eu quero dizer que há uma nova chance para nós. Pela graça de Deus, Ele se revelou àquela mulher e hoje Ele se revela a nós, pessoas desprezíveis, pecadoras, falhas. E enquanto a equipe de música vem aqui à frente, nós vamos cantar. Jesus concluiu essa conversa dizendo abertamente para ela: eu sou o Messias, eu sou o Cristo. Esse que você está esperando sou eu. Quem que você tem esperado hoje? Quem que você tem esperado hoje? A gente percebe que em nenhum lugar dos evangelhos Jesus se demonstrou, se afirmou como sendo aquele que haveria de vir como Salvador. A nenhuma outra pessoa, com nenhum erudito, nenhuma pessoa acima. Mas ele falou isso com uma mulher samaritana. E nós vemos aqui que essas duas palavras do grego, né, que remete à fonte, que era um manancial, e a outra palavra que remetia a uma cisterna. Aquela mulher provavelmente estava vivendo uma cisterna cavada, cheia de poço, muitas águas. Mas Jesus ofereceu a ela algo que passaria a cisterna, que não caberia mais numa cisterna, num poço. E nós vemos em Isaías, capítulo 12, versículo 3: vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Essa noite a gente está aqui porque Jesus nos permitiu pegar o cântaro e ir direto na fonte que é Ele e viver. Nós existimos e vivemos hoje por conta desse movimento que Jesus e Deus havia prometido no Antigo Testamento e agora se cumpriu. Exatamente de forma muito prática, ali naquela mulher. A pergunta essa noite é: qual que é a sua fonte? Qual é a sua fonte? Pensa aí, abaixa sua cabeça nesse momento. Pensa em qual é a sua fonte. Será que é algum fator externo daqui? Alguma condição material? Algum status? Alguma situação que te deixa mais à vontade, mas não te preenche completamente? Pense exatamente nisso, porque é isso que talvez esteja tomando lugar da fonte da vida. Pergunte a Deus se você tem sido realmente intencional na sua adoração. Que nessa noite a gente possa confessar os nossos pecados, se arrepender deles e reconhecer que só em Jesus encontramos a fonte da vida. Ele mesmo é a fonte da vida. Pai nosso, muito obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado porque o Senhor é bom. E a tua misericórdia dura para todos sempre, Pai. Continue falando ao nosso coração. Perdoe as nossas falhas, Pai. Nos permita perceber, Pai, que estamos diante da fonte da vida. Ele esteve entre nós, habitou entre nós, nos entregou, Pai, a benção maior, que é o teu amor, que é o teu perdão. Pai, se há alguém aqui nessa noite, Pai, que queira fazer um compromisso com o Senhor, que o Senhor desperte isso no coração dele,
com a facilidade que o Senhor tem de estabelecer uma conversa, que essa conversa seja amigável, como o Senhor é, e que ela possa perceber, Pai, que somente em Ti há realmente novidade de vida. É isso que oramos, em nome de Jesus.